Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 12, o diaconato. Na aula de hoje, nós vamos analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Também nós vamos explicar a instituição do ministério de diácono. Também, no final da aula, nós vamos discorrer sobre o perfil e a função do diácono. E as mulheres? O que diz a Bíblia sobre o diaconato das mulheres? Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando no segundo trimestre do ano de 2021, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta lição foi comentada pelo pastor e escritor Elinaldo Renovato de Lima. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode baixar gratuitamente esses slides que aparecem na vossa tela e estudar conosco a Palavra de Deus ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Você que já é subscrito no meu canal, não se esqueça de ativar o sino das notificações para que você receba semanalmente os nossos estudos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, o diaconato. A leitura bíblica em classe está na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 13. O texto áureo da nossa lição está na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que são consagrados a diáconos na igreja devem cumprir bem o seu papel de diácono. Ele deve servir bem como diácono. Servir bem, e quando serve bem, adquire para si uma boa posição. Servir bem é servir com amor a obra de Deus, é servir com paixão pelo reino de Deus, é servir com alegria no reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Quando os diáconos assim cumprem o seu papel, servindo bem, adquire com certeza uma boa posição e, além disso, muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E com esta confiança que ele adquire na fé em Cristo Jesus, com certeza o Senhor lhe dará gloriosas e grandes oportunidades para trabalhar ainda mais na obra de Deus. A verdade prática diz que, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. O diaconato é um ministério específico. São aqueles que são consagrados, são aqueles que são nomeados a diáconos da igreja. São separados para cumprir um serviço, um ministério específico de diácono na igreja. Agora, a diaconia, o serviço do diácono é de toda a igreja. Toda a igreja deve cumprir esse trabalho e servir ao Senhor com alegrias. Todo aquele que serve a Deus, ele serve a Deus porque ele é um servo de Deus.
Agora você pode perguntar para mim, por que não se consagra também mulheres para serem diaconisas ou para este ministério específico na igreja? A Bíblia não proíbe mulheres de servirem como diaconisas. A Bíblia não proíbe mulheres de servirem a Deus, de cumprirem também o ministério. Por quê? Porque o diácono, ser diácono é ser servo de Deus. E as mulheres cumprem e fazem e prestam um brilhante trabalho na igreja como diaconisa, servindo ao Senhor em várias funções, em vários departamentos, pregações, ministrações, enfim, fazem um grande trabalho na obra de Deus. Em Romanos, capítulo 16 e versículo 1, nós vemos lá uma mulher chamada Febe. Paulo diz que ela servia na igreja que estava em Cencreia. Era com certeza uma diaconisa na igreja. Nas Assembleias de Deus, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma mulher pode servir como diaconisa da igreja, pode fazer os trabalhos da igreja, ocupam muitas e muitas funções em vários departamentos da igreja, são importantes na igreja as mulheres, mas ainda nas Assembleias de Deus, elas não são nomeadas e não são consagradas como diaconisa. A introdução da nossa lição: servir. Servir é uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31, nós vemos aqui duas ordenanças básicas para servir. O Senhor Jesus nos ordenou amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amai, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Agora veja bem, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, este é o primeiro mandamento. Quando nós cumprimos este mandamento, nós servimos a Deus, adorando a Deus e trabalhando para o Senhor. Mas veja o outro mandamento, que também é servir. E o segundo, que também é servir, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o outro serviço, servir ao próximo. Quando nós servimos ao próximo, nós estamos demonstrando que estamos servindo a Deus. E servir ao próximo com amor, com alegria, a fim de ajudá-lo a ser feliz, é demonstrar que nós estamos servindo a Deus com amor, com alegria, para o crescimento do reino de Deus aqui nessa terra. Então, servir a Deus e ao próximo é mandamento básico do Senhor Jesus Cristo, é alicerce. Nós devemos ter esse alicerce na nossa vida, servindo a Deus, adorando e trabalhando para o Senhor, e servindo ao próximo, ajudando a ele ser feliz. O ministério de serviço ao próximo é símbolo de amor. Quando nós servimos ao próximo, nós estamos demonstrando símbolo de amor na obra de Deus, no reino de Deus. Então veja que esse símbolo de amor, ele foi feito, ele foi concluído, ele foi feito ali na instituição dos diáconos, relatada no livro dos Atos dos Apóstolos, esse ministério de serviço ao próximo. Quando nós
trabalhamos a fim de ajudar o próximo, primeiramente, ajudar o próximo a ser salvo em Jesus Cristo. Depois que ele é salvo, nós podemos ajudar o próximo na sua vida de santificação, na sua caminhada, na sua jornada com Cristo Jesus. Esse é um trabalho de amor. O capítulo 6 de Atos relata a solução de um problema social que houve na igreja do primeiro século. Esse problema foi resolvido com a nomeação de 7 diáconos que foram escolhidos pela igreja e consagrado a este ministério, ao ministério diaconal, pelos apóstolos. Então, o capítulo 6 de Atos mostra que, mesmo na igreja primitiva, com o crescimento de novos convertidos, houve alguns problemas. Então, há muitas pessoas que procuram por uma igreja perfeita, porém, não vão encontrar. A igreja sempre teve falhas, sempre tem problemas, sempre tem dificuldades. Por quê? Porque homens governam a igreja e os homens têm seus defeitos, têm suas falhas, têm seus problemas, têm suas dificuldades. Então não adianta você ficar correndo de um lado para o outro buscando uma igreja que seja o céu. A igreja não é o céu nessa terra. A igreja só vai ser o céu quando estiver no céu com Jesus Cristo. Atos capítulo 6 e o versículo 1 mostra que existia 2 grupos de judeus naquela época. 2 grupos de judeus. Como preconceito uns... Então, como existia esses 2 grupos de judeus, havia então preconceitos uns contra os outros. Mesmo convertidos, estes novos crentes, eles estavam vivendo um processo de mudança de vida. Eles eram novos crentes e tinham que aprender muito, tinham que ser discipulados, tinham que ser ensinados para que eles pudessem caminhar com Jesus Cristo de uma forma melhor, de uma forma mais santa. Então houve ali um problema entre eles, entre esses 2 grupos de crentes. As viúvas helenistas não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos alimentos. Lembrando que os irmãos, naquela época, eles estavam doando tudo que tinham para suprir a necessidade dos irmãos. E nessa distribuição de alimentos, alguns estavam sendo priorizados. Os judeus helenistas estavam sofrendo discriminação social. Quem eram os judeus helenistas? Eram judeus de fala grega, de comportamento gregos, de costumes estranhos gregos, e estavam ali na igreja como novos convertidos. Os outros judeus tradicionais, os judeus que falavam o hebraico, os judeus que, enfim, esses judeus, eles discriminavam os outros. Então veja que os judeus helenistas cresceram com costumes gregos, por isso não eram considerados judeus autênticos. Os judeus autênticos discriminavam os judeus que falavam grego. E houve então esse problema que nós vamos continuar aqui discorrendo para os irmãos. O capítulo 6 de Atos então relata este problema. Quando nós vemos aqui no capítulo 6, você pode ver aí no slide, a organização que os apóstolos fizeram para
resolver esse problema. Então vamos lá. Qual era a demanda? Qual era o problema? Qual era a dificuldade? Ora, capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, que era uma bênção, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. As viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas pelos hebreus no ministério do serviço, no trabalho cotidiano, principalmente na distribuição de alimentos. Era uma questão social da igreja. Essa era a demanda, esse era o problema. E trouxeram para os apóstolos, porque os apóstolos eram os responsáveis, mas eles não estavam dando conta de trabalharem, de assistirem na assistência social dos crentes, orarem e ainda ministrarem o ensino da palavra de Deus, discipularem aqueles que estavam vindo para a igreja. Enfim, era muito trabalho somente para os apóstolos. Então eles fizeram uma reunião. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Não é razoável. Aí eles vão dar uma solução. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então fizeram uma reunião e disseram: nós não estamos conseguindo dar assistência à igreja, então nós não podemos também deixar de ensinar, não podemos deixar de pregar, não podemos deixar de orar para assistir na assistência social da igreja. Então vocês escolham dentre vocês 7 homens. E veja que os apóstolos aqui vão dar requisitos para ocuparem esses cargos, que seriam o cargo de diáconos. Seria homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós vamos então constituir sobre este importante negócio, que é trabalhar nesse serviço de assistência social. O primeiro tópico fala do significado do termo. Então agora vamos entrar na lição. Tudo que nós falamos antes, nós vamos ver de uma forma mais detalhada a partir de agora. Então vamos ver a diaconia de Jesus Cristo. Primeiro tópico, significado do termo. Significado do termo diaconia. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Jesus deu exemplo de serviço, de trabalho, como se deve trabalhar, como se deve servir com qualidade para Deus. Jesus deixou o exemplo. Jesus nos ensinou que antes de ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre ou qualquer um outro cargo ou função que você ocupa na igreja, deve ser imprescindível ser diácono, ou seja, você deve exercer diaconia, você deve servir a Deus. O servo de Deus serve a Deus com alegria, com amor, com qualidade.
Jesus nos ensinou. E nós aprendemos, eu já falei aqui também, que quando se faz isso, e a Bíblia diz que quando você presta um bom trabalho como diácono, quando você serve bem como diácono, você ocupa uma melhor posição. Então você vai ser um melhor profeta, um melhor evangelista, você vai ser um melhor pastor, um melhor mestre, um melhor professor da escola dominical, enfim, um melhor líder de um departamento. Você vai ser melhor, porque você tem a base de melhor quando você iniciou o seu serviço na igreja. A sua diaconia na igreja foi feita com alegria, foi feita com qualidade. E agora, nos demais cargos que você vem ocupando na igreja, todos eles vão ser melhor. Mateus 20, 28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus veio para servir e ele serviu e deu exemplos de como servir bem no reino de Deus e para dar ainda a sua vida em resgate de muitos. Jesus se humilhou, tornando-se servo. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Ou seja, Deus toma agora uma forma de servo, torna-se homem e uma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2:8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós aprendemos que para ser um bom servo precisa ser obediente à palavra de Deus, obediente a Jesus. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele, sendo servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ser obediente é requisito primordial, está em primeiro lugar. Ser obediente para ser um diácono de qualidade. E sendo um diácono de qualidade, obedecendo ao Senhor, com certeza, todo o trabalho que você for fazendo na obra de Deus, vai ter qualidade se você continuar sendo obediente ao Senhor. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu seus 12 discípulos para comer a última ceia. João 13, 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. O que nós aprendemos aqui? Jesus lava os pés dos discípulos, demonstrando aqui serviço, exemplo e humildade. Ou seja, no serviço que Jesus estava prestando ali, ele estava sendo exemplo para nós e também um exemplo de como é trabalhar com humildade, como é servir com humildade. É isto que Jesus está passando para nós quando ele lava os pés dos discípulos. A diaconia da toalha e da bacia, ou seja, esse serviço é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Todo serviço no reino de Deus deve ser prestado com humildade.
é um outro requisito da diaconia. Primeiro, obediência. Segundo, agora, humildade. O discípulo é um serviçal. Item de número 3. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, que um se sentasse à direita e outro viesse a sentar à esquerda de Jesus quando da implantação do seu reino. Mateus 10, 35 a 37. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Olha, parece que eles estavam até dando uma ordem a Jesus. Queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. Qual era a mensagem de Jesus? Eles não haviam compreendido esta mensagem. E o que nós achamos que eles haviam compreendido? Tiago e João achavam estar em uma disputa de cargos ou uma melhor posição de hierarquia? Será que Tiago e João pensavam estarem competindo melhores tronos no céu? Ou eles achavam que servir no reino de Deus seria como governar o reino dos homens nessa terra? Tiago 3,16 nos diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Veja que Tiago e João, eles estavam com uma ambição egoísta. Uma ambição egoísta é uma ambição destrutiva. Eles estavam pensando apenas neles, porque existe a ambição construtiva, quando nós pensamos nas outras pessoas, mas eles estavam pensando apenas neles. E Jesus então vai responder. A proposta do Nazareno nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme Jesus vai demonstrar agora na sua resposta em Marcos capítulo 10, versículos 43 a 45. Ele diz: não será assim entre vós, não é assim como vocês estão pensando. Isso aqui não é uma competição. Isto aqui não é para você ter lugar melhor de destaque. Isso aqui não é fama. Será que nós não estamos vivendo assim nos dias de hoje, quando nós vemos homens de Deus procurando um lugar na fama, procurando um lugar de destaque, procurando se aparecer para os homens, procurando ser melhor do que todas as outras pessoas, e para isso estão pisando nas minorias? Jesus disse: não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Então Jesus está dizendo: todo aquele que quiser ser importante no reino de Deus deve ser servo, ou seja, deve servir as outras pessoas. Não é como os homens fazem nos seus trabalhos seculares, que buscam pessoas para servi-lo, porque ele é o importante naquela empresa, ele é o importante naquele governo, ele é o importante naquela instituição, e agora as outras pessoas é quem deve servi-lo, porque ele é importante ali. No reino de Deus não é assim. Jesus está dizendo:
Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Quem quiser ser importante deverá servir as outras pessoas e não buscar ser servido. Jesus disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus disse: eu vim para dar a minha vida, e dando a minha vida, eu vou salvar todos aqueles que crêem em mim. Então Jesus doou a sua vida para salvar a humanidade. Jesus serviu e serviu bem e nos ensinou a servir. E como servo que ele se colocou, ele deu a sua vida para salvar as almas, para nos salvar, para nos tirar do lamaçal do pecado e nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. O segundo tópico da nossa lição, a instituição dos diáconos, o conceito de diácono, o conceito desta função. E nós vamos ver aqui dois conceitos. Nós vemos agora a palavra diácono, no grego diakonos. Segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários conforme aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. Então, prestar trabalhos voluntários, voluntariamente se oferecer e se entregar para um trabalho. Isso é o que significa o termo no grego diakonos. Esse termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão. Ele está ali para servir, ensinando a palavra de Deus. Esse é o mestre. O pastor está ali como servo para pastorear, para governar, para dirigir, para ensinar, para orientar a igreja do Senhor Jesus. Então, portanto, o termo esclarece um sentido técnico: prestar trabalhos voluntários. E é isso que nós, como obreiros do Senhor, nós, como igreja de Jesus, devemos fazer: prestar trabalhos voluntários para o reino de Deus. E esse nosso trabalho deve ser feito com alegria, com amor. Qual é a nossa recompensa? A nossa recompensa é o amor de Deus. Essa é a nossa recompensa. Quando nós vamos receber a nossa recompensa? No céu. Nós vamos ser galardoados conforme o trabalho que nós prestamos aqui. Então, devemos nós prestar trabalho de qualidade para que possamos também receber a nossa recompensa no reino dos céus, trabalhando para o Senhor com alegria e com amor na obra de Deus. Então, tanto o mestre como o pastor são servos de Deus. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. E doulos se refere a um servo ou um escravo. O servo ou o escravo, ele faz aquilo que lhe mandam. Já não é mais voluntariamente. Ele é um escravo e ele faz o que lhe é mandado. Mateus 13, 27 e 28, esse texto nos diz alguma coisa. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ou seja,
nos dê uma ordem, nos manda e nós vamos arrancá-lo. Então aqui é doulos para diácono, doulos, um servo ou um escravo que faz aquilo que ele manda. Quando nós estávamos no mundo, o diabo mandava nós fazer as coisas e nós fazíamos, mandava nós pecar e nós obedecíamos a Satanás, nós pecávamos contra Deus, nós éramos escravos de Satanás, mas o Senhor nos libertou da escravidão e agora o Senhor, Ele nos ordena, Ele nos manda e nós fazemos por amor, fazemos com um coração voluntário, um coração disponível para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, conforme vimos, a função do diácono é a do serviço voluntário, ou seja, diaconos, prestado pelo ministro, o servo ou assistente para alguém. Então, quando ele presta um trabalho voluntário, porque ele quer, ele se disponibiliza para fazer para alguém, para as outras pessoas. Então é isso que nós devemos fazer, servir a Deus assim. A origem do diaconato. A origem do diaconato, ela tem a origem que ela nasceu na bênção, nasceu com o crescimento da igreja. A igreja cresceu e, havendo a igreja crescido, houve então problemas de questão étnica causada por aqueles que aceitavam a fé, por questões sociais. Havendo esses problemas, houve então também uma solução. A solução partiu dos apóstolos, claro, com a orientação e com a direção do Espírito Santo. Dar assistência justa, essa foi a solução. Dar assistência justa àqueles que estavam reivindicando a solução do problema, porque os apóstolos não estavam dando conta para assistir à igreja, porque eles não poderiam deixar de ensinar a igreja, ou de orar pela igreja, e agora ajudar na assistência social. Então isso foi muito trabalho para eles. Aí vai surgir os diáconos. 6:1. Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, ou seja, foi uma bênção. O número dos discípulos cresceu, a igreja cresceu. Aí vai haver problema. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Então houve ali uma murmuração, houve um problema. Porque qual era o problema? As viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. E aí nós vamos ver aqui a escolha dos diáconos para ajudar, para servir na ação social da igreja. O Espírito Santo usou os apóstolos do Senhor com graça e sabedoria para resolver essa demanda, esse impasse que estava manchando a igreja. Veja bem, a igreja crescendo e os problemas começando a surgir na igreja. Hoje em dia também é assim. A igreja cresce, mas cresce também os problemas, as dificuldades entre as pessoas. Uns já estão ali, outros estão chegando, é preciso discipular, mas tem esse problema. Então sempre houve esses problemas. Mas esses problemas, eles são solucionados por homens de Deus, orientados, dirigidos, aconselhados pelo Espírito Santo, como aconteceu na igreja do primeiro século. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós
7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, que é cuidar da ação social da igreja. Lucas, ele destacou entre esses homens, está destacado Estevão, que morreu apedrejado porque estava pregando a palavra de Deus, e Filipe, que foi um evangelista em Samaria. De forma pacífica, o problema foi resolvido. Os desentendimentos foram encerrados e a igreja de Jerusalém pôde seguir tranquila com as mudanças feitas a partir da consagração dos diáconos. Então, tudo foi resolvido, porque o Espírito Santo estava ali para orientar, para dirigir os apóstolos, e tudo se saiu bem. E a igreja continuou agora com uma mudança. Tinha os diáconos, e os diáconos trabalhavam assistindo a igreja de uma forma justa, assim como se deveria fazer. Os diáconos servem nas diversas atividades da igreja. Eles cooperam como porteiros da igreja, eles cooperam como recepcionistas, na ordem do culto, na distribuição dos emblemas da ceia do Senhor. As suas atividades, porém, não são restritas apenas a isso. Eles não são apenas porteiros, recepcionistas ou distribuidores de ceia. Eles também cooperam como professores e superintendentes e dirigentes da escola dominical, líderes de jovens, adolescentes. Ainda eles atuam também em diversos outros trabalhos na igreja, desde que esses trabalhos sejam autorizados por seus superiores. São varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que prestam essa diaconia na igreja do Senhor Jesus. O terceiro e último tópico da nossa lição: o perfil e função do diácono. Como deveria ser o perfil, a função do diácono? Qualificações do diácono. As qualidades dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revela que em nada difere da atribuição ética exigida aos bispos. Na primeira carta a Timóteo e também na carta a Tito. Então, não se difere em nada. Da mesma forma, os diáconos deveriam ter caráter moral, 1 Timóteo 3:8, caráter espiritual, 1 Timóteo 3:9-10, e também caráter familiar. Moralmente, eles deveriam ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Espiritualmente, eles deveriam serem convictos do que é crer no Evangelho. E também o candidato a diácono deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e também um bom pai. Veja que não se diferencia em nada do que foi requisitado aqueles que eram consagrados a presbíteros na carta que Paulo escreveu a Timóteo e na carta que ele escreveu a Tito. A função dos diáconos. Qual era a função dos diáconos? Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas. Eles eram judeus de fala grega e foram separados para assistir socialmente todas as viúvas agora de uma forma justa, tanto as de fala hebraica como as de fala grega.
os diáconos não podiam permitir que injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. Então, eles deveriam tratar justamente tanto as viúvas de fala grega quanto as outras viúvas com fala hebraica, né? A função do diácono era fundamentalmente de caráter social, e eles deveriam fazer isso de uma forma justa, não fazendo discriminação. A qualificação básica sempre deve ser a espiritualidade, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não adianta nada eu ter uma formação técnica, não adianta nada eu ter uma formação secular ou uma formação teológica para fazer o trabalho de Deus se eu não for espiritual, se eu não tiver sabedoria de Deus. Porque eu vou trabalhar com coisas espirituais. A igreja é espiritual. O reino de Deus é espiritual. A palavra de Deus é espiritual. E eu vou trabalhar com as coisas espirituais sem buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo, sem buscar a sabedoria de Deus. Por isso, a qualificação básica para o trabalho diaconal da igreja deve ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Também isto serve para os demais ministérios e cooperação em outras funções na igreja. A função dos diáconos hoje. Qual é a função dos diáconos hoje na igreja? Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor. O pastor orienta os diáconos o que eles devem fazer e assim eles fazem na igreja local, cumprindo o seu ministério. É claro, se ele cumprir esse ministério bem, uma boa posição, ele vai ter, ou seja, ele vai poder ter uma oportunidade de cooperar melhor na obra do Senhor. Então, agora as atividades, em atividades ligadas à visita aos enfermos, aos necessitados, aos desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuição dos elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, falando aqui dos dízimos, de ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Então, o modelo dos primeiros diáconos deve ser seguido pelos obreiros atuais. Qual era? Se preocupar sempre com as minorias. Então, não é só os diáconos que devem se preocupar com as minorias na igreja. Não é só os diáconos que devem ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria para cumprir o seu ministério. Não, todos os obreiros, todos aqueles que são consagrados a um ministério na igreja, a ser líder de um departamento na igreja, todos nós devemos nos preocupar com a minoria da igreja, mas cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, então, cumprir o ministério, o trabalho como servo de Deus. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Então foi assim que surgiu os diáconos, com o crescimento da igreja. A igreja cresceu,
houve problemas, os apóstolos não davam conta de fazer tudo, separaram diáconos para exercer aquele ministério. Hoje os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o trabalho dos diáconos, reconhecer eles como excelentes servidores no reino de Deus, pois no sentido lato todos somos diáconos na igreja de Deus. Então, valorizar os diáconos. Imagina uma igreja sem os diáconos, sem aqueles que se doam, se oferecem voluntariamente para prestar um tipo ou outro de trabalho na igreja. Então os diáconos têm o seu valor e esse valor deve ser reconhecido não só pelo pastor, mas pela a igreja do Senhor. O seu trabalho deve ser reconhecido. Por quê? Porque todos nós somos diáconos da igreja de Deus. Todos nós somos servos de Deus e trabalhamos para o Senhor. Chega o final da nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.